Seja bem-vindo ao podcast ProPR100. 100 anos de criatividade. A história da propaganda paranaense. No episódio de hoje, Leonardo Lazarotto entrevista Vinícius Alzamora. Vini Alzamora, conta pra gente como que você chegou na propaganda e como que a propaganda chegou até você. Caramba, diga aí, Léo. Bom, em primeiro lugar, assim, uma honra estar participando desse projeto, né? Uma super honra para mim, enfim. Mas vamos direto ao assunto aí. Tem uma via de mão dupla essa sua pergunta, né? Assim, como é que a propaganda chega em mim e como é que eu chego na propaganda? Enfim, eu acho que a propaganda chega em mim, eu não saberia racionalizar muito bem, não. Eu tenho notícia que, pela minha mãe, pelos meus irmãos, que quando eu era muito moleque, assim que entrava o intervalo comercial, eu parava de brincar e ficava meio que hipnotizado com os comerciais. Eu não tenho memória disso, mas também não tenho nenhum motivo para duvidar de que isso seja verdade, né? Alguma coisa ali me chamava atenção, provavelmente trilha, música, sei lá o quê, né? Eu não tenho racionalizado isso muito na minha cabeça. Mas durante a minha adolescência, eu viajei muito entre Curitiba e Belo Horizonte, pegando ônibus, enfim, enfrentando rodoviária em Belo Horizonte, rodoviária em Curitiba, rodoviária em São Paulo, e talvez já como reflexo desse interesse que minha mãe e meus irmãos diziam que eu tinha, me chamava muita atenção, me chamou isso, gravou profundamente não só na minha história, na minha persona, mas eu acho que na maioria das pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, assim, na mesma geração, que eram dois comerciais dos cobertores Paraíba e das casas pernambucanas. Uhum. Né? Às vezes eu tinha que ficar esperando o ônibus chegar e tinha nos aparelhos de televisão lá, rodando coisa, e rodava lá esses dois comerciais, né? Quem bate é o frio, não adianta bater, eu não deixo você entrar. Nas casas pernambucanas é que vão aquecer o seu lar, né? Isso é um clássico já, inclusive, tá aí. E uma animação super também, ela era infantil e aquilo era viciante, né? Porque você estava assistindo aquilo várias vezes, né? Exatamente. Eu acho que a propaganda chega para mim meio por aí, sabe? Uhum. Meio por aí, assim, falando mais de fatores externos, né? E aí, pois bem, aí segue a vida. E como é que eu chego na propaganda? Aí tem uma influência absurda, total, do meu grande mentor, que foi meu irmão, né? O Luiz Aurélio sempre foi um cara que esteve muito perto dessas minhas decisões sobre o ponto de vista de profissão, sobre o ponto de vista de entender isso e tal. Qual a diferença de idade que vocês têm, Vini? 10 anos, 11 anos. 11 anos. 11 anos, E então, quer dizer, já já passando de adolescente para jovem, por assim dizer, Luiz já trabalhava nessa área, começou a trabalhar, né, eu acompanhei de perto essa história dele e tal, e isso também, acho que foi juntando um pouco esse histórico da infância, da adolescência, e aí, em dado momento, a presença dele e o mundo em que ele vivia e descrevia e tal foi chamando muita atenção. Eu não tenho a menor dúvida que a propaganda chega em mim muito através dele. Uhum. Talvez já encontrasse em mim um campo fértil, por assim dizer, mas certamente foi muito de conversas com ele, muito de troca de ideias e tudo, que esse universo começou a se abrir, ou a se expandir, ou melhor ainda, que eu comecei a ter, vamos dizer, um desejo de entrar nessa história. Se a gente for falar mais ou menos de que época que isso acontece, que é lá pelo início dos anos 80 e tal, a gente também tem que lembrar que a propaganda brasileira nessa época estava bombando, né, cara? Era assim, um dos momentos auge da propaganda brasileira. Óbvio que tiveram outros antes e em seguida também outros tantos depois.
Mas nesse momento a gente tinha, a gente era a terceira ou a segunda maior potência em termos de criatividade. Não vou falar de verba, porque obviamente concorrer com os americanos, com os europeus, né, com os ingleses e tal, é covardia. Mas em termos de criatividade, de talento, de relevância até mesmo, né, quando a gente pega aí os resultados dos grandes festivais, essa coisa toda, e óbvio que isso, para um jovem que já tinha uma certa tendência a gostar dessa história, a gostar desse segmento, isso tudo também se ampliava de uma maneira incomensurável, assim. Era um mundo que se abria, eu diria assim, como todo jovem quis um dia ser astro do rock, né? Só que, obviamente, neste caso específico, o mundo da propaganda que oferecia isso. Era glamuroso, né? Quer dizer, continua sendo de uma certa forma, mas já não é mais daquele jeito que era naqueles tempos, né? Então, mas coisas... ele tinha nessa época, você falou, eu entendo, eu acredito nisso, ele tinha um glamour diferente, porque ele tinha uma veia muito mais artística nesse período. Hoje ela tá, eu até comento, ela tá um pouco mais cientista do que artística, né? Ela tem todos os dados hoje viraram a grande matriz quando você fala de propaganda. Verdade. E nesse período não, era o artista, né? E você citou ali os anos 80, era um momento também que as produções, quando você falava dos anos de propaganda nos anos 80, você tinha televisão, você tinha grandes veículos impressos, a publicidade, ela, né, brilhava nesses espaços, né, nas grandes revistas, nos grandes jornais, na televisão, no break das novelas. Era bem... Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente for fazer, assim, um rápido retrocesso, indo lá para trás, lá para os anos 60, um pouquinho antes, né, quando a gente pega lá todo aquele mundo americano, Wall Street, enfim, Madison Avenue e tal, a gente vê que a gente passou por determinadas fases. Elas não são fases estanques, elas não são fases em que você coloque dentro de limites e consiga estabelecer eras. Mas certamente você teve um determinado momento em que foi a área do atendimento, por assim dizer, entre aspas, que dominou um pouco naquele momento, ou seja, era a parte mais comercial, né, que era a venda de espaço, na verdade. Então, quando a venda de espaço começa a não fazer grande diferença, porque todo mundo que tivesse algum recurso financeiro poderia comprar o mesmo espaço que você, a criatividade e a criação começou a se suplantar. Assim, então, fazia diferença você botar um anúncio de X tamanho, que qualquer um poderia comprar aquele mesmo espaço, mas um que fosse mais criativo teria mais relevância, teria mais audiência, teria mais retorno, por assim dizer, e assim foi. Né? E assim a gente começa também uma era em que os criativos começam a fazer parte mais significativa do negócio da propaganda. Né? Na sequência, mas o comercial sempre é relevante, porque ele é o que gera o dinheiro, ele que gera o sangue que mexe com a indústria como um todo. Depois, você começa a ver que há um movimento para que os criativos passem a ser os empresários, né? Quer dizer, o atendimento tinha uma certa importância. Estou chamando de atendimento apenas para rotular dentro de uma determinada... Eram fazedores de negócios, né? Claro. Não só captadores, como administradores e tal, executivos nessa área. Depois de um determinado tempo, você começa a ver que os criativos começam a ocupar também esse espaço. Os criativos também começam a se perceber de que é possível serem também empresários e ocuparem um espaço de CEOs, enfim, e aí você começa a ter essa outra fase, por assim dizer. Na sequência, a gente percebe que nasce o planejamento como antes não existia, né? Porque o planejamento antes era um planejamento muito mais voltado para si próprio, para dentro do próprio negócio, do que para o mercado como um todo. E aí o planejamento começa a ganhar mais relevância. E vivemos aí nos últimos 10, 15 anos, talvez, esse momento do planejamento, né? Que continua sendo. Veja, eu não estou dizendo que em cada momento desse, cada uma dessas áreas perde a relevância ou a importância, ao contrário. Elas se estabelecem como uma parte significativa e estratégica do negócio.
né? E hoje, uma vez que o planejamento já ocupou verdadeiramente esse espaço, a gente está vendo os digitais, a gente está vendo a turma da tecnologia, que chega agora, talvez, para esta nova fase, vamos dizer assim, na comunicação. Agora, nenhum desses se suporta sozinho, não há mais essa distinção. Né? Esses tempos atrás, aí eu estava discutindo com alguns amigos, e, no fundo, o nosso negócio continua sendo moldado e tocado pela velha e boa ideia. Sim. Quer dizer, e pela conexão entre marca e cliente, que aí você tem um processo que envolve criatividade, mídia, a mensagem adequada, e o meio vai se transformando conforme o período de tempo que a gente está vivendo dentro desse momento de mundo que a gente vive, né? Verdade. Há algum tempo atrás, a gente estabeleceu, por exemplo, aqui na agência, que mídia, ou chamar de mídia, o departamento, entre aspas, de mídia, já é uma coisa absolutamente ultrapassada, porque mídia pressupõe um meio. E o que você acabou de dizer agora, Léo, tem tudo a ver com esse raciocínio. Na verdade, você tem que fazer uma marca entrar em contato com uma pessoa. Se vai ser, porque meio vai ser esse contato, aí é que a discussão se amplia. Esse né? meio pode ser uma camiseta, esse meio pode ser uma faixa de rua. Um prédio. Né? Exatamente. Mas, Vini, olha só, vamos entrar aqui agora no teu início da atividade profissional. Você sempre teve o Luiz aí, o irmão que sempre foi o seu mentor, e você sempre teve a luz direcionada para ele, embora o Luiz foi já também mais um executivo, né, no sentido de marketing, já um homem também de atendimento, planejamento, mais business, você já foi para um caminho mais criativo nessa linha. Conta das primeiras experiências profissionais daí, de fato, que você entra na propaganda, por onde você começa a botar a mão na massa de fato? Maravilha. Bom, eu comecei, o meu primeiro estágio em propaganda foi, propriamente dito, foi na DM9, ainda em Salvador, na DM9 do Duda Mendonça, lá no Garcia, lá atrás ali do Teatro Castro Alves e tal. Fui fazer um estágio, foi lá, quer dizer, pedi um estágio, consegui fazer um estágio. Então, o início começou ali, na DM9 de Salvador. Me recordo que, na época que eu entrei, falava-se muito de um sujeito chamado Nizam, que eu não tinha a menor ideia de quem era, e que tinha acabado de sair de lá, da DM9 também, tinha feito um estágio lá, e depois foi, se não me engano, para o Rio de Janeiro, com certeza foi para o Rio de Janeiro. Parte Plan ele foi daí. Ele foi para Arte Plan, ele saiu. Arte Plan, exatamente, foi para Arte Plan e tal. E era muito curioso, porque o Duda é uma usina, né? E foi para mim, obviamente, eu fiz mais ou menos um ano e pouco de estágio com ele lá, e ali me deu as primeiras ferramentas para eu entender o que era esse negócio. Tive a oportunidade de trabalhar com algumas figuras muito legais lá, e com o próprio, né, inclusive, Duda Mendonça, e teve um fato curioso, porque eu, de forma assim, até meio, vamos dizer assim, impetuosa, fui requisitar um estágio na criação. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, tudo bem, você está muito bem indicado, muito bem recomendado, mas eu quero que você entenda que estagiário, principalmente na criação, é uma pedra no sapato da agência. Fala na hora errada, se intromete onde não é chamado. Agora, também tem o bom estagiário, que chega mais cedo, que sabe escutar, que tem talento. Eu espero que você seja essa segunda hipótese. Vamos trabalhar para isso, então. Que bom. E ali foi que começou. Em dado momento dessa experiência na DM9 do Duda, ele tinha uma vaga lá na área de RTV, e ele me chamou um dia e falou assim, olha, eu sei que seu objetivo é fazer o estágio aqui na área de criação, mas eu gostaria de te propor fazer um período na área de RTV. Eu estou com uma certa deficiência lá, o setor está um pouco bagunçado, eu preciso de alguém
E ele foi muito claro, jogo transparente. Assim, eu preciso de alguém que organize um pouco os arquivos. Nós estamos falando de uma época que se filmava em filme, né, em película, independente de que milímetro, né, se 35, se 16, 70, enfim, não importa. Mas as cópias que ficavam na agência e as cópias que eram feitas para as emissoras eram em 16 milímetros. Então, e a DM9 filmava muito, era muito. Era filme, muito filme. E aí eles recebiam isso e esse negócio foi ficando meio entulhado lá. E o Duda me fez essa proposta. Falou assim, olha, eu queria que você passasse um tempo ali para organizar esse nosso arquivo. E eu acho que você vai ter a chance de entender um pouco o leite, ele ainda usou essa expressão, assim, o leite do que é a propaganda. E verdadeiramente foi uma experiência sensacional. Eu passei, não me recordo agora exatamente quanto tempo, sei lá, 6 meses e tal, vendo filme por filme, na luzinha, na moviola, editando material para arquivo e tal, e de fato aquilo me deu um conhecimento que eu não tenho como mensurar se tivesse sido de outra forma. Porque, primeiro, ver um arquivo de uma agência que filmou muito durante a vida inteira, durante a história inteira deles. E depois, porque tinha um material vasto de várias abordagens, de humor, de institucional, de emocional, enfim. Aquilo foi uma experiência sensacional. Aí, por uma questão de vida, eu voltei para Curitiba. E lá na DM9 eu conheci um redator, aliás, fui estagiário dele, Luiz Gonzaga, que conhecia muito por um trabalho, se não me engano, que trabalharam juntos no Rio de Janeiro, de um sujeito chamado Hernani Buchmann. E aí Luiz Gonzaga, então, falou assim, você está indo para lá e tal, vou te indicar aqui para um grande amigo. E me fez um bilhete de recomendação para Hernani. Eu chegando em Curitiba, para encurtar a história, procurei Hernani, naquela época, na Sclan, né? A Sclan, aquela potência, né? A Sclan, puxa, eu costumo dizer, brincando, que a Sclan é a nossa DPZ do Paraná, né? Em termos de formação de talento, em termos né? Eu, particularmente, infelizmente, nunca trabalhei na Sclan, mas tem uma história curiosa com o Irã, certa feita. Mas, enfim, para ir mais direto. Aí consegui, então, uma conversa com o Hernani, sempre muito simpático, né? Esse sujeito. Engraçadíssimo, né? Engraçadíssimo, contador de caso, contador de história, excelente contador de história, maravilhoso. E que depois veio a ser meu patrão na Master, né? Que eu vim trabalhar com ele e com o Tuninho, com o Antônio Freitas na Master. Mas naquele momento, então, só para te dar uma reentrada na propaganda no Paraná, o Hernani falou assim, olha, legal, você veio recomendado por um amigo muito legal, que é o Luiz Gonzaga. Eu, nesse momento, não tenho nenhuma vaga aqui na Sclan, e era uma Sclan de José Bufo, uma Sclan de Leminski, que passeava por lá de vez em quando, Ricardo Correia, Luiz Antônio Solda, enfim, uma galera, né, que tinha sido múltipla lá nos tempos passados. E o Hernani fez uma meia dúzia de bilhetinhos me recomendando para várias pessoas do mercado naquela época. Entre essas pessoas, entre esses bilhetinhos, tinha um para o Eloy Zanetti, que dirigia o Moarama naquela época. E aí foi a minha reentrada, não vou dizer reentrada, foi a minha entrada, na verdade, né? Porque antes disso eu não tinha tido experiência em propaganda no Paraná. Eu comecei a estudar na universidade na Bahia e terminei no Paraná. E aí fui para o Moarama. Eu trabalhei 2 vezes no Moarama. Nessa chegada de volta de Salvador, que deve ter sido por volta de 83, se não me engano, 83 ou 84. E aí fiquei no Moarama durante um período, inclusive era engraçado nessa época, porque a gente ainda não tinha, pelo menos no Moarama ainda não tinha, na DM9 já tinha isso, o trabalho de duplas,
né? A Umuarama ainda era uma sala de redatores e uma sala de arte. A sala de redatores, inclusive, eram redatores de todas as áreas que a Umuarama atendia. Eram os redatores de propaganda, os redatores jornalistas, os redatores dos house organs, enfim, era uma coisa um pouco assim, ainda anos 60. E, bom, e aí passei um tempo lá, ali conheci também pessoas que depois vieram a ser meus colegas de trabalho em outros lugares, muito ainda iniciando, muito tentando entender esse mundo, já com alguma referência super bacana da DM9, mas o Paraná, um mercado completamente diferente, Claro. né? Completamente distinto, apesar de ser ainda muito forte, com anunciantes muito poderosos e muito fortes, né? Então, bom, vou seguindo aqui, Léo, qualquer coisa você Não, vai contando, estamos dentro da ideia. E quando você chega ali na Umuarama, você já tinha, com a experiência da DM9, você já tinha falado, eu gosto de texto, eu gosto de artes visuais, eu me encaixo mais na ideia como um todo, porque nesse período, ou você era diretor de arte, ou você era redator, né? Hoje em dia, o criativo já ele pensa muito na ideia e ele vai se descobrindo o que ele é no decorrer da jornada, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vi uma entrevista dos criativos da UMAP, o diretor de arte ele escreve roteiro tão bem quanto o redator, então é um negócio incrível. Mas naquela época as caixinhas eram bem mais definidas, né? Mais definidas, né? Trabalhavam muitas duplas trocando ideias. Você já tinha isso, Vini, lá atrás? Assim, cara, eu já gostava mais do texto, gostava mais da... Já era claramente, a minha área sempre foi a área de redação, sempre foi a área da palavra, sempre foi a área do texto. Mas em se tratando de propaganda, e isso é uma coisa que eu vim aprender anos depois com o Solda, que ele vivia dizendo o seguinte, assim, lá no Umuarama, dizia assim, primeiro você tem que se reunir para ter uma ideia, né? Você tem um problema de comunicação para ser resolvido, e você vai atrás de uma ideia. Nessa hora não existe o redator ou o diretor de arte. Existem criativos conversando sobre ter uma ideia. Quando aparece uma ideia que aparentemente ela é uma boa ideia, ou seja, um caminho criativo que você vai conseguir construir, vai chegar uma hora em que um senta para resolver as letrinhas e o outro senta para resolver os desenhinhos. Vai desmembrando. E o Solda é um desses criativos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que ele é multiplataforma. Sempre foi. Então, é isso que você falou, entendeu? Ele desenha, ele é cartunista, ele é diretor de arte, ele é redator, e se deixar, ele faz tudo sozinho. Né? Então, mas sim, respondendo objetivamente sua pergunta, desde sempre a minha área foi a área de texto. Sempre foi a área de texto. Depois da Umuarama, teve um período, eu sempre gosto de contar isso, apesar de que não tem tanto a ver com propaganda, tão diretamente a ver com o segmento da propaganda, que eu tive um intervalo entre este período da Umuarama e depois voltar para a própria Umuarama, que eu trabalhei no IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Mas dizem que um dos maiores publicitários e criativos da história do Paraná foi o Jaime Lerner. Não tem nada a ver com propaganda e tem tudo a ver com propaganda. E com tudo a ver com propaganda, exatamente. Mas eu gosto de falar porque este período do IPUC me deu uma visão também muito interessante sobre como trabalhar públicos, mercados. É meio louco dizer isso, Mas o talvez. que você foi fazer no IPUC? Eu comecei como pesquisador, cara, porque eu estava precisando trabalhar e eu não estava conseguindo vaga no mercado de propaganda, e alguns amigos que trabalhavam no IPUC falaram assim, olha, tem uma vaga aqui de pesquisador mesmo, de planilha, de ir na casa das pessoas, fazer pesquisa domiciliar. Quantas pessoas tem na sua casa? Qual não sei o quê, qual a faixa de renda, não sei, esse troço aí. E é engraçado, porque essa que foi uma experiência que para mim acabou me valendo muito depois. Uma baita experiência rica, hein? Porque isso é assistir gente. Publicitário que não assiste gente, não é publicitário, né? Hoje em dia o cara fica preso numa sala, lendo pesquisa e não vai pra rua. Você foi pra rua. Pronto. Que legal. Resumiu tudo. Foi uma experiência que
eu adoro ela e poucas vezes tive a oportunidade de registrar essa experiência e a importância dela, porque é isso, sabe? É botar a barriga no balcão e tal. Então, assim, toda vez... porque senão é isso que você falou, a gente se encasula, sabe? Fica dentro do mundo da propaganda só. E é um mundo tão vasto que você corre o risco de as suas referências virarem outras propagandas, outras campanhas, outras... E aí você perde um pouquinho o contato com a realidade. Mas, enfim, então foi um período super bacana, eu fiquei um tempo nesse setor de pesquisa, e logo em seguida passei para o setor de comunicação. E ali consegui ver os trabalhos e participar da edição dos trabalhos que o IPUC estava fazendo e tal, dos planejamentos urbanos. Isso também me deu uma visão super interessante sobre a cidade, entender a cidade como um organismo, e não só como um espaço físico onde a gente vive, mas como um organismo vivo. E que ano que era isso, Vini? Que ano que você chega no SPUC e passa ali? IPUC deve ter sido ali entre 85, 87, mais ou menos, por aí. Tá. Por aí. Porque 88 eu estava de volta na Umuarama. Tá. Eu estava de volta no Umuarama, numa Umuarama diferente, porque já não era mais o Eloy Zanetti, o Luiz Aurélio tinha assumido o Umuarama, e formou uma equipe que, assim, era um pouco do que foi a Múltipla uma época, por causa dos profissionais, eu estou falando, menos por causa da empresa e mais por causa dos profissionais. E juntou uma turma super bacana. Né? A Umuarama, assim, eu brinco que a Sclan era uma DPZ, em termos de formação de profissional, porque era uma empresa mais aberta, chegou a ter 6 escritórios no Brasil inteiro. Né? Agora, a Umuarama sempre foi uma escola de profissionais impressionante, impressionante. Eu acho que isso veio da visão, talvez, se arrisco a dizer aqui, do próprio Sérgio Reis, que dirigiu o marketing do Bamerinos, com uma visão muito moderna até para a época. Porque se a gente for discorrer um pouquinho sobre o Umuarama, e sempre vale a pena falar dela, eu acho que é uma agência emblemática, uma agência histórica, ela era uma house no conceito de ser de uma empresa, ou de estar dentro de uma empresa. Mas era uma house completamente diferente de qualquer conceito de house que existia no Brasil e que veio existir depois. Porque, em primeiro lugar, ela tinha razoável autonomia. Ela conseguia funcionar, ainda que dentro do cliente, mas com razoável autonomia. E apesar de seu principal cliente ser o Banco Bamerinos do Brasil Sociedade Anônima, ela tinha 30 clientes dentro da empresa, que passava por seguradora, por agropecuária, por inseminação artificial, enfim, era impressionante a quantidade de jobs que chegavam para a gente para trabalhar, de segmentos completamente distintos, de segmentos completamente diferentes, apesar de todos eles terem um viés para a área financeira e para a área econômica. Então, chego no Umuarama com Alice Ruiz fazendo a direção de criação. Na Umuarama eu tive 2 diretores de criação que me influenciaram muito, já antecipando um pouquinho aquilo que você ia me perguntar aí para frente, quais pessoas, são várias, tá? É até injusto eu falar só poucas. Você está falando da Alice Ruiz, uma das referências criativas ali que você... Exatamente. Essa história foi engraçada, porque eu já estava morando em Curitiba há um tempo, quando o Luiz Aurélio, que estava trabalhando nesse período da Bahia, que a gente morou na Bahia, e ele volta para Curitiba, ele volta para o Paraná, para assumir a Umuarama. E como eu já estava trabalhando há algum tempo no mercado, ele me pergunta sobre Paulo Leminski, né? Aí eu falei assim, uai, o que você quer saber do Paulo Leminski? Né? Ele falou assim, não, você tem acesso ao Paulo Leminski e tal, não sei o quê. Eu falei assim, tenho, porque nessa época que eu trabalhei no IPUC, a gente também, aí foi uma iniciativa particular, assim, por um grupo de pessoas, a gente fez uns trabalhos para o Instituto dos Arquitetos. E aí foi um dos primeiros contatos que eu tive pessoalmente com o Paulo Leminski. E eu falei, eu tenho e tal. Por quê? Eu ouvi dizer que ele tá meio procurando emprego. Eu falei, eu posso até averiguar isso, mas
Leminski procurando emprego é uma coisa que não combina muito na minha cabeça. Não sei se isso tem a ver. Mas, enfim, cortando a história, eu cheguei nele, conversei com ele, comentei sobre essa ideia de repente, ele ir para o Umuarama, e ele, daquele jeitão dele, muito, muito direto, ele falou assim, olha, erro de leitura. Quem está procurando emprego não é o Paulo Leminski, é a Alice Ruiz, a mulher dele. Ou algo assim, né? Não me lembro exatamente o texto dele, mas foi algo assim. E assim nasceu essa possibilidade da Alice ir para o Umuarama, e o que verdadeiramente acabou acontecendo. E daí em diante, ela aproveitou como diretora de criação e conseguiu montar uma equipe sensacional. Quando eu chego lá, essa equipe já estava praticamente toda montada, reaproveitando algumas pessoas que já faziam parte do time, mas levando para lá o Retamoso, o Solda, Ricardo Correia, César Marquezine já fazia vários trabalhos para o Bamerindos, independentemente dessa época. O César também acho que nunca foi muito fixo em lugar nenhum, né? Cezinha sempre foi um cara que ficava rodando e tal. E aí o Umuarama definitivamente consagrou a minha experiência, fortaleceu, consagrou, consolidou, melhor dizendo, a minha experiência como publicitário. E nessa área de criação, principalmente, né? É o que eu estava comentando, a Umuarama, apesar de ser uma house, ela não era uma house tradicional. Ela estava muito mais parecida com uma agência normal do mercado do que propriamente como uma house. Eu me recordo que quando a gente ganhou a agência do ano no Profissionais do Ano, no Colunistas, Prêmio Colunistas, o Reta teve uma ideia de ligar para o Washington Oliveto para perguntar o que ele achava de uma house ser a agência do ano, né? Coisas de Retamoso, né? Sim. E a resposta do Washington foi sensacional, porque ele falou assim, não importa se é house ou se não é house, importa se o trabalho é bom, e o trabalho da Umuarama é bom, merece o prêmio. Né? E naquela época, quem ganhava a agência do ano fazia o jornalzinho com os prêmios e tal, com as fichas técnicas, e tal. E aí a gente fez o jornalzinho, e um dos anúncios que a gente botou na contracapa foi esse testemunho do Washington, né, sobre o Umuarama. O Luiz, quando a gente conversou com ele, ele contou algumas combinações das campanhas de Umuarama, que depois com o Bombril que ele fez, foi muito legal. Mas nesse período do Umuarama, agora na segunda passagem ali, tem alguma campanha que você destaca? Porque assim, é um projeto que a gente está falando dos 100 anos da criatividade paranaense, a história da propaganda do Paraná. E claro, o Bamerindos é quase um capítulo à parte, né? Quando a gente fala a projeção que tinha o Bamerindos, com os filmes, com todo o desdobramento das campanhas. E tem alguma campanha do Bamerindos ali que você destaca, que você participou ativamente, assim, que você acha essa campanha aqui que eu mais gosto de contar quando eu relembro? Olha, eu não tenho dúvida que as 1001 do Bamerindos... As 1001. É a mais emblemática de todas as que eu tive a oportunidade de participar. A agência, né? Porque o Bamerindos ia para a agência número 1000. Isso. Mas só refresca como que era a história. Não, então, aí eu só não quero ser redundante do que você já sabe, mas nessa época, o Bamerindos... Nessa época é preciso entender também que é o seguinte, a história de ter uma rede grande, uma abrangência grande, era um grande diferencial para as instituições financeiras. Capilaridade. Um banco. Capilaridade. Cada esquina. Exatamente. E o Bamerindos soube fazer isso brilhantemente, né? Porque ele tinha grandes concorrentes, Bradesco, Itaú, sempre, né? E só um parênteses, Vini, que hoje em dia não faz a menor diferença. Que hoje em dia não... por isso... Exatamente, Léo. Por isso que eu estou fazendo esse parte aqui, porque senão fica parecendo uma coisa maluca. Que importância que tem isso agora, cara? Eu não saio de casa, eu faço tudo aqui. Parece que a gente está falando do fax, né? E eu me recordo que esse job caiu na minha mesa, eu duplava com Retamoso nessa época. Esse job caiu, e esse job era um job recorrente na Umuarama. Vai inaugurar uma agência lá em Guarapuava, vai inaugurar uma agência lá no Mato Grosso. Volta e meia você tinha que fazer um anúncio de inauguração de agência.
Por causa disso. Nessa época, capilaridade era um negócio banco e para o cliente, né? Você tinha que avisar o cliente. Vamos retomar, volta contando então da agência, da capilaridade, da importância das campanhas. Sempre que o banco fosse inaugurar uma agência, a gente tinha que ter uma ação ali, né? Exatamente. E aí, e como esse era um job recorrente, esse era um tipo de anúncio que a gente ficava meio estafado, chegou um momento da gente ficar meio estagnado de ideia, assim, porque toda hora tinha uma agência para inaugurar, toda hora tinha uma agência. E o job da milésima agência acabou caindo lá. Na verdade, estou falando caiu na minha mesa, mas apesar da gente trabalhar em dupla, era uma turma. Sabe? Não era uma coisa assim tão fechada. Não, eu trabalho no meu job. Nunca foi. Graças a Deus eu tive no Paraná e, na verdade, nos outros lugares onde eu trabalhei também, um ou outro, assim, um pouco, mas sempre foi equipe, sabe? Sempre foi as pessoas divididas. Eu tive muita sorte. Sou um cara privilegiado nesse aspecto, cara, com as pessoas com quem eu trabalhei. Então, mas, obviamente, cada um tinha a responsabilidade da sua agenda, da sua pauta. E aí, eu e o Reta trabalhando nesse job, porra, velho, não saía ideia nenhuma que prestasse. Mas nenhuma que prestasse. Pois é, aí o que aconteceu? Um belo dia o Reta chega na agência e falou assim, cara, eu saquei por que a gente não está conseguindo resolver esse job. E aí o Reta, né, cara, o Reta é essa genialidade, é o que o Solda chama, né, antena da humanidade, né, ele tem raciocínios, ele pesca coisas, assim, que são impressionantes. Aí ele falou assim, sabe por que nós não estamos conseguindo fazer? Eu falei, por quê, Reta? Ele falou assim, cara, porque nós estamos querendo fazer um job que é um job fim, que é um job de 1000, é um job que você chegou no fim, é um job de 1000, né? Chegou. Aí ele falou assim, os 1000 gols do Pelé, os 1000 programas da Xuxa, os 1000 qualquer coisa. 1000 é um negócio que acabou, sabe? Cheguei, acabou. A gente tinha que fazer alguma coisa que passasse do 1000. E isso era um conceito que o Bandeirinha trabalhava muito bem, um conceito obreiro, sabe? Essa coisa de acordar cedo, essa coisa que vem da origem do banco, né? A gente tinha que fazer a 41ª agência. A gente tinha que pensar numa coisa que fosse, assim, uma continuidade. E não que, assim, chegou no 1000, pronto, acabou. Porra, que do caralho, é isso mesmo e tal, não sei o quê, como é que nós vamos fazer agora? Como é que faz isso, né? Beleza, o raciocínio tá lindo, mas como é que transforma isso em propaganda? E o Eugênio Tomé, nessa época, que é outro diretor de criação com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que me ensinou pra caralho, assim, como o texto publicitário deve funcionar. E não que ele tivesse nenhuma metodologia ou regra, era ver ele trabalhar que me ensinou. Ele dizia para mim assim, eu falei, Eugênio, seus textos são foda, cara, porque eles entregam tudo e com persuasão, né, com sedução. Eu falei, como é que você consegue fazer isso? Aí ele virou para mim e falou assim, porque eu não gosto muito de escrever. Eu falei, gente, vai tomar no seu cu. Porra, eu gosto muito de escrever. Ele falou assim, não, é verdade, eu sou econômico porque eu não gosto muito de escrever, então eu escrevo muito economicamente. Porra, isso é um... Mas diz que escrever bem é a arte de cortar palavras. Aprender a fazer isso é mais difícil. Pois é. Então, só antes de passar isso, muito rapidamente, eu até tinha pulado essa parte, mas durante aqui esse processo, claro, me ocorreu falar uma coisa que eu acho muito importante. A marca Bamerindos sempre foi, antes dessa campanha, uma marca muito poderosa sob o ponto de vista da comunicação, de anunciantes e tal. O que eu acho que essa campanha acabou fazendo, não só para a própria marca, mas também para todos os profissionais que estavam trabalhando nessas áreas, foi impulsionar, foi alavancar e consolidar ainda mais essa importância da propaganda paranaense, por assim dizer, né, em termos de criatividade, em termos de talento. De novo, não estou falando que não tivesse respeito, e que já tinha. Ela só alavancou de uma certa maneira, porque, obviamente, você, com uma ideia como essa, consegue fazer uma associação de imagem muito poderosa, né? Inclusive, uma história que é muito longa, que eu não vou me ater a contá-la agora aqui, mas foi engraçadíssimo, porque assim, o último cara a saber dessa ideia foi o Andrés Bukovinski, que era o diretor dos comerciais. Porque isso dos dois, né? Dos dois. Dos dois.
E eram os dois garotos propagandas que, se juntasse o GRP desses dois, eles eram maiores do que qualquer ator, atriz da Globo, em novela das 8. Sensacional. Né? E isso foi uma dica do próprio Washington, quando o Luiz Aurélio entrou em contato com ele. Ele falou assim, olha, quem mais sabe dessa ideia? Né? Ele falou assim, não, por enquanto, só nós da agência e você. Ele falou assim, então é o seguinte, nenhum diretor de marketing pode saber disso, essa é uma ideia para ser aprovada com os donos. E o Washington conta que o dono da Bombril estava, naquele momento, hospitalizado para exames de rotina, hospitalizado para fazer exames de rotina, não com nenhum problema. E que ele se encantou tanto com a porra da ideia que ele foi aprovar essa ideia lá com o cara no hospital. E assim foi indo, né? Quer dizer, a gente, no Bamerinos, falou com o seu José Eduardo, que era o presidente na época, depois com o Sérgio Reis, e cada estágio desse foi engraçado, porque as pessoas iam falando assim, não, mas o Sérgio Reis não vai aprovar isso, não. Ou desculpa, mas o seu José Eduardo não vai aprovar isso, não. Não, já aprovou, Sérgio. Né? Aí, quando chegou no Andrés, o Andrés falou assim, não, vocês estão loucos, onde já se viu fazer essa mistureba, essa confusão, sei lá, né? Uhum. Ficou assim e tal. Sérgio Reis não vai aprovar isso nunca. Já aprovou. Já aprovou. Foi sensacional. É muito legal, é muito legal. Não, e outra coisa, isso acabou rendendo para a própria W mais um ano de campanha Bombril, se você se recordar bem. Uhum. Porque, efetivamente, troca de garotos propaganda foi inaugurado aí com Bombril e Bambeninos. Mas, na sequência, a W, muito inteligentemente e espertamente, no melhor sentido da palavra, fez um ano inteiro de garotos propaganda interferindo com a Bombril, né? Porra, de Galinha Azul a Fernandinho Westop. Bom, mas o que eu estava dizendo naquele momento em que a gente acabou interrompendo é que os meus amigos enchiam o meu saco, porque eu morava na Eusébio da Mota e o Moarama era na Mauá, ou seja, 1 quadra de distância. E todo mundo falava assim, porra, é impossível trabalhar mais perto do que você, não sei o quê, papapá. Fato é que algum tempo depois, não sei precisar exatamente que tempo, depois que o Moarama já estava na Mauá, a Redis foi ali para Eusébio da Mota, ali na frente dos pianos Essenfelder, né? Uhum. Onde foi durante um século a fábrica dos pianos Essenfelder. E eu acabei recebendo uma proposta muito interessante da Redis para ir trabalhar lá, para sair do Moarama e ir trabalhar lá. E depois que tudo foi conversado e tudo, eu virei para esses amigos e falei assim, pois eu consegui trabalhar mais perto de casa ainda. Que ótimo! Estou trabalhando agora a meia quadra de casa, não é só 1 quadra, não. E aí foi sensacional também. Esse período da Redis foi muito, muito maravilhoso, porque, porra, trabalhar com José Bufo, naquela época era Giba Trindade, Paulo Leite, que já tinha começado com eles lá desde o comecinho da Redis. Enfim, uma equipe sensacional. Foi talvez a minha primeira experiência de trabalhar no mesão, como eu tinha te falado antes aí, para trás aí na nossa conversa. Eu sou um cara privilegiado, eu tenho que agradecer todos os dias que eu acordo, todos os lugares onde eu trabalhei foram super bem acolhidos, enfim, as experiências são sensacionais. Mas essa experiência na Redis ali de ficar os criativos todos na mesma mesa, né? Era uma agência, naquele momento não era tão grande como ela se transformou, mas já era uma agência com potência, né? Já tinha potência criativa, já tinha clientes bacanas, tanto públicos quanto privados e tal, então foi uma experiência muito, 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 muito legal. E a gente ali fez coisas bacanas para a Prefeitura de Curitiba, para Barigui Fiat, enfim, os clientes, todos deles ali, enfim. Então, mas acabou que foi também um período e que logo em seguida eu acabei indo para a Master. Né? A Master, na verdade, foi uma situação assim, desculpa, teve um interregno aí também que é muito interessante, parecido com a história que eu estava contando do IPUC. Uhum. Entre Redis e Master, eu fui convidado a participar da equipe de comunicação da Prefeitura de Curitiba, quando a Cila Schumann foi secretária de comunicação. Uhum. E ela convidou o Lélio Almada, que é um executivo de conta, né, já
um histórico longo e tal, para ser o coordenador na área de propaganda. E ela queria que alguém da área de criação fizesse parte dessa equipe. Eu achei aquilo meio maluco, meio bem doido, mas achei que era interessante, porque eu tinha participado daquela história lá no IPUC, e eu achei que isso podia ser uma oportunidade muito interessante. Essa história também é longa, eu vou tentar me ater só àquilo que vale para o meu histórico pessoal e a experiência que eu acabei levando junto. Houve a licitação, naquela época a prefeitura licitou, se não me engano, 12 agências, o que eu particularmente achava que era uma loucura pela verba, sabe, 12 agências para atender uma verba de uma prefeitura, enfim, eram impressões pessoais. Mas foi uma experiência sensacional, maravilhosa. Inclusive, como cliente, eu acabei tendo a chance e a oportunidade e o privilégio de ter contato com todas as agências, e de ter ganho anuário com uma campanha que foi feita pelo Renato Cavalier na Sclan, para o IPTU de Curitiba, e eu falo isso com muito orgulho, porque, na verdade, eu tenho participação zero na história, a não ser conduzir a burocracia, o operacional, e, de alguma forma, dar a minha opinião interna no cliente. Mas também foi uma experiência muito interessante sobre esse assunto aí. E nesse período que eu estava ali, a Master estava se formando. Hernani e Antoninho tinham saído da Sclan, fizeram um acordo lá com o Irã, e tinham alguns clientes, mas estavam começando. E resolveram participar da campanha de concorrência do Banco do Brasil, naquela época. E acabaram chamando um time de criativos para poder fazer essa concorrência, entre os quais estava eu lá. Né? Teve Kiki Borel estava, Silvana Coelho, que é mineira, também estava, que teve um tempo aí, enfim, teve uma galera para fazer esse grupo para produzir a concorrência. Bom, resultado, fez-se a concorrência, a Master ganha a conta, e aí eu acabo indo para a Master. E na Master, eu encontro um ambiente muito interessante, principalmente da experiência de Antônio e de Hernani, nas contas federais. Entre elas, o Ministério da Saúde, que a Master atendeu durante sei lá quantos anos, caramba. Talvez seja uma das relações cliente-agência mais longevas que se tem a notícia. Sim. Né? Aliás, eles tinham isso já com a Prosdóximo, lá, para não falar que era só uma relação de comunicação pública. E na Master, a gente teve o privilégio de cair também, no período que eu estava lá, uma campanha para prevenção de AIDS, de contaminação de AIDS, que acabou resultando na campanha do Braulio. Esse foi um dos grandes cases que você ia citar? Exatamente. Esse é um dos grandes cases que eu ia citar, porque ele é muito transformador. Ele é muito transformador na minha vida pessoal, sob o ponto de vista de criativo, de publicitário, já com uma experiência andada, quando a gente, né, tem essa chance de fazer esse trabalho. É uma equipe muito madura, uma equipe de profissionais assim, muito foda, gente muito experiente trabalhando junto. A Master já estava, naquele momento, já mais consolidada, né? Ainda não era... Já era a Master, sem dúvida nenhuma, porque Antônio Freitas e Hernani Buchmann já eram uma entidade, já era uma marca por si só, né? E eu me recordo que quando a gente tinha os primeiros desenhos dessa campanha, a gente teve uma reunião com o Antônio Freitas para mostrar os primeiros caminhos e tal, não sei o quê. Nossa, ele ficou enlouquecido. Ele falou assim: vocês estão loucos, eu não vou levar isso nunca para Brasília. Eu não concordo com essa campanha é um absurdo e tal, não sei o quê. E a gente só ouvindo. Ao final, depois dele desabafar bastante, eu falei assim: Toninho, eu fico muito feliz que você não tenha gostado dessa campanha. Porque se você tivesse gostado dela, a campanha estava errada. Essa campanha não é para você, cara. Essa campanha é para estivador do Porto de Santos. Essa campanha é para caminhoneiro que vive na estrada. Então, se você tivesse gostado, tinha alguma coisa errada nessa campanha. E eu lembro dessa campanha até hoje, porque foi uma campanha... o ator muito famoso, né? Não lembro o nome dele agora, mas depois fez vários filmes, enfim,
E ele também estava muito à vontade ali para ter aquela conversa, né? Foi uma campanha muito legal mesmo, que realmente É. teve uma repercussão incrível. Você sabe, eu também, porra, confesso agora aqui uma falha minha, eu também não me recordo o nome dele agora. Ele até não era tão famoso. Na época, não. Na Depois. época não. Ele já tinha uma história Uhum, artística, de reputação e tudo. Não era um desconhecido total, não. uhum. Mas ele não era um cara ainda assim, né? Sim, São essas coisas que às vezes a propaganda faz, né? sim. Traz uma projeção, né? De alavancar pessoas e tal, não sei o quê. Alguns partem para a carreira do teatro, ou vêm da carreira do teatro e acabam alavancando ainda mais a carreira do teatro e tal. Mas esse foi um case, foram os dois grandes cases que eu posso dizer, com muito orgulho de ter tido a chance, a honra e a oportunidade de participar nesse período de trabalho no Paraná, né? As Mil e Uma do Bamerindos, com a troca de propagandas do Gordo, o grande Tony, saudoso Tony. Uhum. Cara, o Tony era um ator absurdo, cara, absurdo. Uhum. Com ele eu aprendi, tipo assim, nunca faça um texto de 30 segundos no pau, sabe? O ator precisa de interpretação, o ator precisa respirar, Uhum. o ator precisa interpretar. O comercial de 30 segundos tem que ter no máximo 20, Uhum. 18 de texto, sabe? Se você considerar um tempinho de assinatura. Porque senão vai virar locução de corrida de cavalo, Sim, vai virar outra coisa que não é isso. E o Tony tinha isso, cara. O Tony respirava, ele tinha silêncios gigantescos, né? Parava, assim, parecia uma eternidade, 2, 3 segundos de não falar nada. Né? Não, eu comentei até quando a gente fez essa conversa com o Luiz, falamos muito de Bamerindos, Tony, o Arama. Uhum. Hoje em dia, a comunicação dos bancos também, todos os bancos buscam essa conversa mais humanizada, essa câmera mais fechada no rosto das pessoas, né? A gente vê coisas hoje do Santander, planinho fechado no cara, olhando para você e conversando, falando até um pouco errado assim, mas pô, esse cara se colocando na sua frente mesmo. E ele fazia isso lá atrás com você, né? Então Fazia. E isso era muito mérito dele e, obviamente, da direção de Andrés Bukovinski, né? Que é um mestre na direção de atores. Eu acho que ele tem uma importância na comunicação publicitária brasileira gigantesca, pelo que ele fez em toda a história dele. Ele, nessa época, ele brincava que ele tinha 2 clientes, o Washington Oliveto e o Bamerindos. Eu falei, porra, quer mais? Quer mais pra quê, né? E aí, Vini, aí depois de Master, Tom Comunicação já? Não, depois de Master ainda teve um retorno à DM9 em São Paulo. Aí em São Paulo, DM9. Ainda teve um retorno em período curto, mas teve um retorno em São Paulo para DM9. Isso já nós estamos falando de 90 e... Deixa eu ver aqui, cara. 95, se não me engano. Mas era DM9 na Hungria? Na Hungria. Na Hungria, exatamente. Na Hungria. Naquela casa, naquele circo de gênios ali, de malucos ao mesmo tempo. De egos, é uma confusão, caralho. Mas quem que tava nesse período lá? Tava Marcelo Serpa, Alexandre Não. Não. O Serpa já tinha saído e tal. Porque, na verdade, a DM9 que eu voltei foi um braço dela, que é o que eles chamavam na época de DM9 institucional, lembra? Sim, claro. DMI. Lembro. Que não era exatamente na Hungria, apesar de a gente ter trabalhado muito na Hungria. Eles depois montaram um escritório na Rua do Rossio, que era um pouquinho mais para baixo ali da Hungria. Mas, pô, na DM9, a grande estrela, além, obviamente, de Nizam e Guga Valente, para falar dos donos e tal, Tomás Lorente, né, cara? Sim, Tomás Lorente, puta que pariu, esse sujeito era uma coisa de talento, de profusão. Eu não tive a oportunidade de fazer nenhum trabalho com ele, mas de vê-lo trabalhar, tive algumas vezes a chance de ver. Sérgio Valente, né, também estava lá.
timaço, cara, timaço. Nossa, nem vou me arriscar aqui a falar todo mundo, porque vou ser injusto aqui da minha memória falhar. Aí teve esse período rápido na DM9, mas que foi muito importante também, porque me abriu um pouco de portas em termos de São Paulo, propriamente dito, não em termos nacionais, porque é o que eu sempre disse, assim, não importa onde você esteja. Eu não tinha vontade de ir para São Paulo. Eu tinha brigas homéricas com os meus pares da época, dos meus colegas, por assim dizer, de profissão do momento, porque tinha uma gana de ir para São Paulo, uma vontade de ir para São Paulo. Eu não tinha vontade de ir para São Paulo, eu tinha vontade de ir para alguns lugares em São Paulo. Uhum. E foi isso que acabou aparecendo como oportunidade, de ir para a DM9, que era um dos lugares que eu gostaria de ir para São Paulo. Eu nunca estive disposto a ir para São Paulo para ir para qualquer lugar. Uhum. E, repare, eu não estou aqui também sendo, como é que fala? Snob. Uhum. Não se trata disso. Absolutamente não se trata disso. Por quê? Porque eu achava que eu estava muito bem em Curitiba. Uhum. Sabe, já tinha um histórico muito legal, já tinha uma história muito bacana. A história de ir para São Paulo era ir para algum lugar que eu pudesse ver o meu aprendizado, ou ter a oportunidade de ver o meu aprendizado, ter novos horizontes. Uhum. Não era uma coisa assim de ganância. Sim, intelectual, tal. Você foi para crescer. Para aprender, sabe? Sem nenhuma falsa modéstia ou humildade, não. E depois de DM9 daí, Vini, você vai para Tom. Aí você faz esse movimento para BH? Aí eu faço o movimento para BH, mas não exatamente para a Tom, porque a Tom já é a minha agência, né? A Tom já é eu fundando uma agência, já é eu criando uma agência. Depois da DM9, eu sou convidado a vir para BH para fazer, olha que coisa, né, cara, como a vida é, um freelancer para o Banco do Brasil, para a falecida e saudosa DNA Propaganda, uma das agências mais bacanas com que eu já trabalhei. E olha que cara, eu só trabalhei em agências bacanas, viu? Por isso que eu tô te falando, eu sou um cara muito privilegiado, cara. Poucas, mas muito bacanas, muito bacanas, muito bacanas. Sabe, o Marama, a DM9 do Duda, a Regis, não importa, as agências são muitas durante a vida delas, né? Eu estou falando de uma Regis lá para trás, mas enfim, é uma agência que eu tenho o maior carinho pela história, ainda que seja uma reminiscência de lembrança e tal. A Master, que me catapultou para outras histórias e tal. Eu arrisco a dizer, Léo, sem nenhuma presunção, mas com algum orgulho, de que talvez eu seja um dos criativos, ainda hoje, apesar desse tempo todo, que mais tenha coisas criadas, mais peças criadas e aprovadas por Banco do Brasil. E não é porque eu sou um cara brilhante, não é por isso que eu estou falando isso, é porque eu tive a oportunidade de trabalhar com esse cliente várias vezes, em momentos diferentes da minha vida publicitária. E isso volta ao gancho que você estava perguntando da minha vinda para Belo Horizonte. Me chamaram para fazer um freela, o pessoal da DNA me chamou para fazer um freela, exatamente porque conhecia meu histórico com esse cliente. E você fez muita coisa do Banco do Brasil. Na Master foi onde você mais fez? Cara, na Master aconteceu que foi o seguinte, a gente fez 2 concorrências pela Master. E tinha um período que, eu me recordo, e se me corrija se eu estiver errado, mas assim, teve 2 momentos que o banco tinha um posicionamento muito bom, que tinha um slogan que era o Banco do Brasil. Banco do Brasil, o Banco do Brasil. Isso. E tinha um outro momento que era Banco do Brasil, bom para você, bom para o Brasil. Era do período de Master isso ainda? Isso. O bom para você, o bom para o Brasil é do período da concorrência que eu estava te contando, que a gente foi chamado pelo Hernani e pelo Tuninho para fazer. Esse conceito foi o que ganhou a concorrência da conta para Master. Eu acho que foi a primeira concorrência, com certeza foi a primeira concorrência da Master para o Banco do Brasil. Né? O conceito Banco do Brasil, o Banco do Brasil, agora me falha um pouco a memória, eu não me recordo de quem é. Não é meu, eu não me recordo agora de quem é, mas eu trabalhei com ele quando fiz aí também um outro case que me orgulha muito, que foi ter levado o gordo do Bamerindos para o Banco do Brasil.
teve uma campanha, teve uma concorrência interna, que o Banco do Brasil estava na DNA Propaganda nessa época, que o Banco do Brasil fez entre as agências que o atendiam naquela época, de reposicionamento, porque eles achavam que o banco estava perdendo um pouco de imagem e tal, né? E é um banco muito foda, cara, é um cliente muito foda, do ponto de vista de anunciante e também do ponto de vista empresarial. É um banco público, é um banco de sei lá quantos anos, né? Um banco que faz de imagem, injeta no desenvolvimento de imagem e de importância mesmo na economia, na história do Brasil. Eu amo todo o trabalho que eu fiz para esse banco e adoraria poder trabalhar com eles de novo e, quiçá, um dia volte a trabalhar de alguma maneira. Mas eu me recordo que eu estava na DNA nessa época, eu já estava na DNA, não foi o freela que eu fiz. O freela que eu fiz abriu essa porta de Minas e eu acabei estabelecendo uma relação com a turma aqui que me faz ficar até hoje. Mas eu já estava prestando serviço para a DNA, não era ainda um vínculo propriamente empregatício, eu estava morando em São Paulo, ainda tinha uma casa montada aí em Curitiba, e aí comecei a trabalhar aqui em BH, e aí minha vida ficou um pouquinho destemperada, assim, eu fiquei meio sem CEP, sabe? Eu acordava assim, falando assim, qual é o meu CEP de hoje? E aí eu achei que eu precisava dar uma organizada nisso. Mas essa história do banco acontece quando eles fazem essa concorrência, e eu acabei tendo esse insight de falar assim, porra, o HSBC tinha acabado de entrar no Brasil, comprado o Bamerindos, tirado o Tony completamente da comunicação. Aliás, eles quiseram enterrar tudo que o Bamerindos fez, só não conseguiram enterrar o Palácio Avenida, porque impossível, né? Quando eu falo enterrar o Palácio Avenida, o evento Palácio Avenida, né? Sim, a marca se enterrou sozinha depois. Como empresa, como tudo, né? Não é? E aí, enfim, aí eu tive esse insight, eu falei, puta, vamos fazer uma campanha em que um cara que é um cliente de banco, porque o Tony se transformou mais do que num personagem só, né, cara? Ele se transformou num cliente bancário, né? E isso é muito mérito do que a Umuarama e o Bamerindos fez de comunicação. Ele era um cliente bancário, como qualquer um de nós. E como qualquer um de nós, dependendo das circunstâncias da vida, você muda de lugar. Você troca de banco. Né? E aí eu propus isso, também tive uma resistência bruta dentro da agência na época, engraçadíssimo, essa história é muito longa, não vem ao caso agora, nós estamos falando de propaganda mineira, de propaganda paranaense, e não de propaganda mineira. Mas é curioso porque volta a sua pergunta da minha relação com o cliente, que começa aí, que começa com o Master, né? E a gente, quando foi apresentar essa campanha, e aí foi legal também, e isso tem a ver com o Paraná, muito com a experiência do Paraná, porque quando eu tive essa sacada, e quando a gente começou a trabalhar, a equipe começou a trabalhar, a Silvana Coelho também estava nesse projeto e tal, eu falei, cara, o melhor jeito da gente fazer essa proposta para o Banco do Brasil é trabalhar com quem trabalhava com Bamerindos. Ou seja, trabalhar com a Aba Filmes, trabalhar com o Andrés Bukovinski, trabalhar com a Lisete, a mulher dele na área de cenografia, sabe? Por quê? Porque, primeiro, o Tony está em casa. Em qualquer lugar que eles resolvam gravar, o Tony está de boa, né? E segundo, porque o Andrés vai entender rapidamente qual é que é a ideia e qual é que é a história. Né? Um cara que já tinha feito Bamerindos a vida inteira, fez Unibanco pra cacete, enfim, um cara que, direção de ator, é dos melhores. E assim foi. E eles toparam, a ABA, o Andrés topou fazer uma série de comerciais gravados em VT, em videotape, em fita magnética, para a gente ir apresentar o projeto. Resultado, ganhamos a concorrência, os caras do Banco do Brasil enlouqueceram, queriam botar os VTs no ar, na época era uma coisa assim meio inconcebível, tivemos que assim convencer o Andrés de todas as maneiras possíveis, porque ele queria refilmar, lógico, em película, com a luz, com grão,
e tal, não sei o que. Não, os caras do Banco do Brasil, eles não tá pronta, a campanha está pronta, vai assim mesmo, vai assim mesmo. Foi uma loucura, cara. E aí, assim, tudo bem, aí entrou em processo de pós-produção e tal, melhorou e tudo, mas praticamente o que foi apresentado na proposta foi o que acabou indo para o ar. E como que foi a resposta do mercado, das pessoas, dos clientes? Como que foi a resposta dessa campanha com o Tony no Banco do Brasil? A avaliação depois, pós-campanha indo para o ar. Ô, Léo, eu não tenho... Foi assim, foi retumbante. Eu não tenho números propriamente para te dar, mas assim, além da gente ter reposicionado o banco, do Banco do Brasil como um banco mercadológico, que essa era a questão. Ele estava ficando muito um banco público, com a imagem de um banco público, e com tudo que isso tem de bom, mas também com tudo que isso tem de ruim. Quando essa campanha entra no ar, reverte um pouco essa expectativa e vira um banco comercial. É óbvio que, assim, não dá para dizer... Ninguém compete com o Banco do Brasil, nem Bradesco, nem Itaú e tal. Quer dizer, quando eu falo assim, eu estou falando... não compete sob o ponto de vista do que o Banco do Brasil tem de vantagem comercial, né? É um banco de capital misto, né? Uma empresa de capital misto e tal. Mas voltou a ter uma imagem mais mercadológica, o que facilitou muito as abordagens de venda para toda a equipe de todos os segmentos que o banco atuava. Né? E a gente está falando aí de comércio exterior, a gente está falando aí de câmbio, a gente está falando de agro, enfim, a gente está falando de todas as frentes que um banco do tamanho de um Banco do Brasil, ou de um Bradesco, ou de um Itaú, ou até do Boverinos daquela época, atua. Então foi muito impressionante, foi muito impressionante. E isso durou um bocado de tempo. Ou seja, a gente conseguiu fazer com que o Tony virasse a imagem do Banco do Brasil durante um tempo. O problema é que ali a coisa é muito mais complexa. Claro. Né? Então, tem uma hora que você está precisando de falar de determinadas coisas e aí entra um pouco de política, Sim, entra um pouco de... Né? Sim, é um outro jogo também. Vini, e aí? Conta pra gente da Tom depois da DNA. Exatamente. Como que foi o momento? Agora é a hora de empreender, Pois então, do criativo virar empresário? Que loucura foi essa? Exatamente. Pois é engraçado também, Léo, porque assim, tem umas coisas que, olhando em retrovisor, olhando em retrospectiva, ficam mais fáceis de explicar do que na hora que elas estão acontecendo, né? Começou a acontecer ali por 2003, mais ou menos, acho que 2003, 2004, umas histórias que estavam começando assim a me chatear um pouquinho. Eu tinha tido uma excelente experiência, a gente teve essa conquista da conta do Banco do Brasil, que foi uma concorrência da qual eu participei ativamente também. Já era a segunda da DNA, mas era a primeira que eu estava trabalhando. A gente conquistou num jeito de começar a trabalhar a conta da Telemig Celular, que hoje virou Vivo, mas que era uma conta muito importante, local. Mas estava começando a acontecer algumas coisas que eu nem saberia explicar direito o que era. Assim. Estava começando a ter algumas interferências que eu não conseguia identificar de onde elas vinham, e o clima não estava ficando muito interessante de se trabalhar. E era uma agência muito legal. O projeto da agência, o projeto arquitetônico mesmo que eu estou falando, sabe? O espaço da agência era muito legal. O Daniel Freitas foi muito amigo do Sérgio Messer. Aliás, eu diria que eram almas gêmeas, porque eles eram boêmios parecidíssimos, adoravam a noite, adoravam uma boa música, adoravam uma boemia, adoravam uma alegria no espaço físico de trabalhar. O Daniel tinha um piano de meia cauda dentro da agência, e 6 horas da tarde, quase todos os dias, você começava a sentir um charuto, o cheiro de um charuto aceso assim e tal, e alguns acordes de piano, e ele, 6 horas da tarde, resolvia tocar piano, fumar um charuto, tomar um uísque. E isso fazia um clima na agência ser muito sensacional. Mas não era mais isso que estava acontecendo aí pelos voltas de 2003, 2004.
E eu, então, tinha tomado uma decisão de falar assim, puta, eu acho que a minha história aqui deu. E estava, assim, meio que sem rumo, não sem possibilidades, mas estava meio sem saber exatamente o que fazer. Se eu ia tentar cavar alguma coisa de volta em São Paulo, ou voltar, eventualmente, para algum projeto em Curitiba. Bahia, eu ainda tinha, e tenho até hoje, muitas opções, então estava mais ou menos nesse período. Mas aí o que aconteceu foi que, no final de 90 e... Rapaz, eu misturei as datas aqui. Eu estou falando de 2004, 2005, não. 2004, 2005, a Tom já existia. Eu estou falando de 99, 98, 99. Tudo isso que eu contei, esquece 2004, 2005. Foi 98, 99. E em 2000, a gente resolveu... Estava começando essa onda digital. Eu conheci a Adriana Machado, que hoje é sócia, quer dizer, que hoje não, que é sócia fundadora da agência, já na DNA, na concorrência da Telemix celular, o sangue, que eu costumo dizer, assim, ela não advém de outra área de agência. Ela nasceu, ela tinha uma consultoria e tal, ela é uma planejadora nata, né? Dentro do que a gente concebe hoje como planejamento. E na DNA, eu conheci uma rede de pessoas que foram sócios fundadores da Tom. E foi exatamente isso. Em 99, a gente muito interessado sobre essas novas mídias, sobre tecnologia e tal, a gente chegou a fazer uma proposta para a DNA para montar este núcleo dentro da agência. Coisas que a gente já vinha acompanhando fora daqui, fora do Brasil. A gente estava vendo isso acontecer em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos e tal. E os sócios da DNA, na época, não se interessaram muito. Em 2000, nós fizemos uma viagem por conta nossa, os 4 fundadores da Tom, para Nova York para estudar um pouco esse assunto. Havia um conhecido nosso, David, que foi casado com Luciana Souza, cantora, filha de dona Teresa Souza, dona de nosso estúdio, já falecida, que também uma história, a história do Bamerindos é a história do nosso estúdio, a história deles todos. Eles faziam praticamente todos os áudios em dupla com Andrés Bukovinski e tal. Luciana Souza era casada com David, naquela época, e David era um dos diretores de criação da Ogilvy, em Nova York. E já tinha o braço interativo da Ogilvy. E como a gente estava interessado nesse assunto, eu fiz esse contato com o David e ele falou assim, não, pode vir aqui, eu recebo vocês, quero, porra, maior prazer e tal. Aí fomos os 4 para Nova York, eu, Adriana, Raquel, que era sócia da Adriana nessa consultoria, e Euler, que trabalhava na DNA como diretor de novos negócios. E fomos lá conhecer esse troço que estava acontecendo aí, né? Internet, e-mail, que porra é essa? Nós estamos falando aí de 1999, 2000. E eu fiquei muito impressionado, Léo, do David, que tinha Ford, Walmart, Kodak, caramba, não vou me lembrar, mas era um núcleo digital. Eles já movimentavam qualquer coisa em torno de 200 milhões de dólares. Só o núcleo deles. E aí a gente voltou muito impressionado com isso, muito impressionado. Chegamos no Brasil, voltamos a fazer a proposta para o pessoal do DNA, o pessoal não topou e tal, mas a experiência de conversar lá com o David fez com que a gente pensasse, ele nos alertou para isso, falou assim, olha, nós estamos falando aqui dos Estados Unidos, nós estamos muito na frente de vocês. Pensar numa agência digital para lá talvez seja muito prematuro, apesar de que já estavam nascendo as digitais. Sim. Tem digitais datadas, Sim. datas de nascimento dessa época que explodiram aí, super bacana e tal. Esse projeto. Mas não no projeto de montar a própria agência, quando a gente percebeu que a DNA não estava muito disposta a fazer. Foi uma decisão, eu diria para você, bastante ambiciosa e ousada,
Porque se a gente falar deste ano, o mercado mineiro estava muito bem abastecido de agências. Sabe, a gente tinha uma SMPIB bombando, a DNA da qual a gente é, originou aí, né, ou participou, bombando. Enfim, tinham várias agências aqui que talvez não sejam tão conhecidas nacionalmente, mas o mercado estava muito, muito bem abastecido. 6 ou 7 agências muito bem estabelecidas, com verbas, com clientes, com tudo. Mas a gente entendeu que tinha um nicho que ninguém estava olhando. Primeiro, uma coisa que a gente conversou lá no comecinho do nosso papo, que era essa junção de planejamento e criação trabalhando juntos, na mesma mesa, no mesmo momento. Uhum. Hoje parece uma coisa tão normal que você não consegue dissociar isso de uma coisa ou outra. Mas naquela época não tinha. Em Minas com certeza não tinha, no Brasil não tinha, desse jeito não tinha, me arrisco a dizer isso. Não é que não tivesse planejamento, tá? Não é disso que eu estou falando. Mas assim, este desenho de sentar um planejador e um criativo, um na frente do outro, e ficar discutindo para a elaboração do briefing e daí para frente a proposta criativa, isso a gente só começou a ver nesse desenho que a gente fez a partir de 2004, 2005. Uhum. Isso a gente já estava vendo lá fora. Uhum. A Adriana já fazia parte do grupo inglês de planejamento, do grupo de planejamento inglês, e é engraçado, né? Porque lá na Inglaterra os loucos são os planejadores, né? Não são os criativos. Os criativos são os careta, né? Os doidão são os planejadores, né? Porque eles que ficam lá mexendo com tudo e desarticulando tudo e Achar o atrapalhando tudo. posicionamento, né? Exatamente. Então, velho, foi mais ou menos assim. Aí, o que acontece? A gente sai e descobre que tem uma faixa de clientes muito mal atendidos ou não atendidos. Apesar de o mercado estar muito bem abastecido de boas empresas, mas eram ainda empresas, sem, de novo, nenhum demérito para isso, a gente só enxergou um nicho que não estava sendo atendido. Porque a maioria das agências estava olhando para os clientes de mídia, para os anunciantes e tal. E a gente enxergou que tinha uma faixa de público que não eram necessariamente grandes anunciantes, mas eram grandes empresas. E grandes empresas precisam de comunicação. Ou seja, a gente já estava olhando para um modelo comercial que nos alavanca no meio desse processo, que não é só remuneração por mídia. E isso foi uma das coisas que a gente desconstruiu no projeto da Tom. Então, vamos fazer um jeito de funcionar em que a gente não tenha tanta dependência da mídia. Eu quero a mídia. O modelo brasileiro é muito legal porque ele favorece isso. Eu quero isso, eu vou brigar por isso. Mas eu não quero depender tanto disso. Porque a gente acha, isso lá em 2000, né? Porque a gente acha que esse modelo vai evoluir para uma coisa mais da remuneração intelectual e essa conteúdo, né? A consultoria. Exatamente. Trazendo esses conhecimentos dessas outras experiências aí, né? De conteúdo, de consultoria e tal. E 20 anos já, então? 20 anos na Tom já? Está indo para o 20º. Na verdade, a data de nascimento da Tom é 23 de março de 2001. Então, o ano que vem a gente completa 20 anos. Aí vocês têm que ir para Nova York fazer um jantar especial lá, hein? Tem que fazer, é verdade. Aline, que história legal, que história de carreira bonita. E não é à toa que a família Alzamora é muito querida no mercado publicitário. Luiz, você, Carla, acho que todo mundo aí que teve a experiência de estar próximo de vocês tem o maior carinho, admiração pelo trabalho e por esse jeito carinhoso que vocês sempre são aí com todo mundo que precisa bater um papo, precisa de um conselho. O Luiz, enfim, um grande paizão aí de todo mundo no mercado. Obrigado por esse tempo que você dedicou o Luiz, por favor. Não, eu só falar que o Luiz é um grande, né, além de ser o meu mentor, mas assim, ele é um grande formador de equipe, né, cara? O Luiz Aurélio tem essa coisa, assim, ele tem uma sensibilidade para juntar gente, para aglutinar pessoas, que é um absurdo.
Era só um parênteses rápido. Não, mas é isso mesmo, e ele faz isso com coração, com paixão, enfim. Mas é isso, esse nosso projeto aqui é um projeto de ouvir histórias, é um projeto. Que legal. Quem gosta de propaganda gosta de história, quem gosta de história gosta de gente. Então, Verdade. a gente está dentro de um ecossistema que reúne isso, boas histórias, boas pessoas, e obrigado por você ter feito parte dessa história da propaganda paranaense, Vini, 100 anos de criatividade, que a gente vai completar o ano que vem. Foi muito legal você contar todos os grandes cases que você ajudou a construir aí de grandes marcas paranaenses e depois, claro, nacionais também. Obrigado pelo teu tempo. Foi muito legal esse período aí que a gente teve os probleminhas de conexão, a gente vai editar tudo depois. Mas foi uma delícia a conversa. Legal. E esperamos aí que em 2021, na hora que a gente reunir todo esse projeto para fazer uma celebração no final do ano, aqui no Museu do Oscar Niemeyer, se der tudo certo, você venha para cá, deixa BH um pouquinho, vem para Curitiba e comemora com a gente aqui esse centenário da propaganda paranaense. De traço. Imagina se eu vou perder essa festa. De jeito nenhum. O podcast ProPR100 agradece sua audiência e te convida para conhecer outras histórias de quem faz parte da história da propaganda paranaense através do site www.propr100.com.br. Obrigado e até breve.